Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre sarcocistose. A sarcocistose também é uma doença relacionada a protozoários do filo apicomplexa. E hoje nós vamos trabalhar com a ordem Eucoccídea, que tem vários coccídeos que podem causar doenças nos seres humanos. Nas últimas aulas nós falamos do plasmódio, que causa a malária, e hoje nós vamos falar do sarcocistes, que causa a sarcocistose. Então, o gênero Sarcocistes, ele contém espécies relacionadas também dentro do filo apicomplexa, e ela causa uma doença cosmopolita, que é uma doença que acontece em grande parte do mundo. Então, acontece em todas as regiões do mundo. Ela comete várias espécies animais, inclusive o homem, o boi, o porco, que são parasitas relacionados a essa doença no homem. Os sarcocistes, são protozoários heteroxenos, ou seja, eles necessitam de 2 hospedeiros para completar seu ciclo evolutivo. Não existem muitos dados sobre a prevalência no homem, mas sabe-se que ela é grande em bovinos e suínos. Essa inexistência de dados está pelo fato dessa doença ser autolimitante. Não é uma doença que mantém seus sintomas por muito tempo. Então, acaba que as pessoas não procuram serviço médico para poder tratar a doença. Em bovinos e suínos, devido ao controle de qualidade das carnes, é feito ensaios que visam a detecção dessas, entre outras parasitoses. Essa é uma doença que parece ser mais comum e mais relacionada a dados na Europa do que no Brasil. Mas, existem muitos casos que não são notificados, então não dá para ter uma ideia em relação à questão da prevalência da sarcocistose no Brasil. Em relação à morfologia, existem várias formas morfológicas na doença. Aqui eu coloquei as principais. Nós temos merontes, que estão presentes nos vasos sanguíneos do hospedeiro intermediário, que seria o boi ou o porco. Nós temos o sarcocisto ou cisto, que é uma estrutura presente nos músculos desses animais e que dão origem aos bradizoítos. E a partir da ingestão desses sarcocistos que o homem se infecta, porque eles estão cheios de bradizoítos, que é a forma infectante, que ela está dentro desses sarcocistos. E nós temos as formas do oocistos, que estão presentes nas fezes do homem, que é o hospedeiro definitivo. Nessa figura aqui, nós podemos observar essas formas que são tão importantes. A primeira aí, que parece um amendoim, nós temos uma estrutura com 2 bolinhas dentro. Essas bolinhas são chamadas de esporocistos e cada esporocisto tem 4 esporozoítos. Então, esse oocisto é a forma infectante da doença. Quando o oocisto ele é rompido, eu posso ter só o esporocisto e só esse esporocisto já é capaz de infectar. Aqui nós temos um oocisto de Sarcocyste hominis, que é a espécie que que infecta o boi e depois o homem. E a gente também tem a espécie Sarcocystis sui hominis, que é a espécie que está presente na carne de porco. Então, quando o ciclo já ocorre nesses animais, a forma infectante é o sarcocisto ou cisto, que é essa forma arredondada que está dentro da musculatura. E dentro dele eu tenho vários bradizoítos que são capazes de completar o seu ciclo no hospedeiro definitivo, no caso o homem, e dar continuidade ao ciclo biológico na fase sexuada da doença. Aqui temos figuras de microscopia mostrando um oocisto esporulado. E na letra B, aqui a musculatura e essa estrutura alongada aqui mais escura seria os sarcocistos cheios de bradizoítos nesse tecido muscular. O ciclo biológico
Ele tem várias morfologias, mas ele não é um ciclo complexo. Então, eu vou falar de uma forma mais simplificada para que vocês possam compreender. Nesse caso aqui, nós vamos começar através da liberação de oocisto ou esporocistos nas fezes do homem. Então, aqui nessa parte inferior aqui do quadro no meio. Quando o homem infectado libera essas formas infectantes, tanto o boi quanto o porco, eles podem se contaminar. O porco, ele se contamina com a espécie Sarcocistes hominis e o boi com a espécie Sarcocistes hominis. Nos dois, o sarcocisto ele vai se manifestar da mesma forma. Então, uma vez que ele ingeriu esses esporocistos ou esses oocistos, eles vão se romper no intestino desses animais e atingir a circulação porta até chegar no fígado. Quando chegar no fígado, eles vão se transformar em células mais evoluídas, onde eu vou ter uma reprodução assexuada, formando merontes. Esses merontes vão estar cheios de merozoítos. Esses merozoítos vão sair dessas células e procurar tecidos musculares, onde eles vão se desenvolver a sarcocistos. Dentro desses sarcocistos, eu tenho inúmeros bradizoítos, e quando o homem vai ingerir a carne desses animais, ele vai ingerir a musculatura cheia de sarcocistos. No homem, essa carne dentro do intestino vai liberar os bradizoítos no intestino. Esses bradizoítos vão evoluir a gametas masculinos e femininos, onde vai ocorrer a fecundação, por isso que o homem é o hospedeiro definitivo da doença, gerando, por fim, então, os oocistos com os esporocistos que podem infectar novamente os animais. Nesse slide, nós temos uma descrição completa do ciclo. Então, aqui, suínos ou bovinos se infectam ao ingerir os oocistos. Os oocistos vão liberar esporozoítos no intestino delgado. Esses esporozoítos vão para as veias do fígado, onde evolui a merontes. Então, esses merontes eles passam por diversas evoluções até gerarem merozoítos. Esses merozoítos saem, vão penetrar em células musculares. Nas células musculares, eles vão dar origem aos sarcocistos. E aí, eles vão terminar essa parte no hospedeiro intermediário. Quando o homem faz a ingestão de carne com sarcocistos, esses sarcocistos no intestino vão liberar os bradizoítos, que vão evoluir a gametas, e esses gametas vão se fecundar e gerar oocistos que poderão ser eliminados nas fezes. Em relação à patogenia, aparentemente a sarcocistose não é uma doença muito frequente, porque é uma doença limitada, Alguns estudos mostram que a pessoa apresenta diarreia, náusea, vômito, alguns distúrbios circulatórios, calafrio, sudorese, de 6 às 24 primeiras horas após a ingestão dessa carne contaminada. E depois desse tempo, os sintomas vão desaparecendo até a pessoa não aparecer nada. Por isso que a gente fala que ela é uma infecção subclínica, porque não existem sintomas, e autolimitantes, porque ela termina em um breve tempo. Então, acaba que as pessoas não procuram tratamento médico para fazer o diagnóstico da doença que elas tiveram. Acabam que elas confundem isso com outras infecções, por viroses, bactérias ou mesmo uma intoxicação alimentar. O diagnóstico é feito através do encontro de oocistos esporulares nas fezes dos hospedeiros definitivos, porém, como não se tem queixa das doenças, então seria só encontrado no exame de rotina.
Apesar de que, como não é uma doença comum, até o técnico, na hora de analisar essas amostras, poderia ter dificuldade para encontrar esse parasito, já que não é muito comum. O tratamento é realizado basicamente para amenizar os sintomas da doença, como a diarreia, como as cólicas e esse mal-estar. E a profilaxia da doença seria não ingerir carnes de suínos e bovinos cruas ou mal cozidas, que a partir do momento que é feito o cozimento adequado desses alimentos, os parasitas são destruídos. E um segundo momento, dar destino adequado às fezes, né? Evitar fazer com que as fezes entrem em contato com a água e com o solo, contaminando. Como referências, nós utilizamos o livro de Parasitologia Humana e o Atlas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde já agradeço a todos, boa noite.